Abrimos a nossa Bíblia no livro do profeta maior, conhecido por Jeremias. Seu capítulo de número 20 é o texto base de nossa interpretação dessa noite. Jeremias, capítulo de número 20. A priori eu queria ser grato à Majestade Santa por mais uma vez fazer uso e exposição da sua palavra e de servir a Deus nessa igreja tão honrosa, e que Deus seja louvado pela vida de todos que está debaixo da cobertura sacerdotal do diácono Raimundo Nonato, e também sobre a liderança maior do pastor Daniel Azevedo, e toda a membresia, todo o corpo de obreiro que está composta dentro desse rebanho, aos obreiros que servem esta casa ao avanço e ao progresso do reino de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, o parágrafo de número 9 é, como costume da casa, eu peço que os irmãos se coloquem sobre os seus pés, não irreverência a mim, mas a palavra do Senhor. A verdade é que nós somos assembleianos, e assembleiano entende que na hora da exposição da palavra do Senhor, nós costumamos ficar sobre os pés, em reverência à palavra de Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, parágrafo de número 9, está escrito assim: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome, mas isto foi no meu coração como fogo ardente, encerrando os meus ossos, e estou afligido de sofrer e não posso. Mais uma vez, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isto foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou afligido e não posso mais passar. Amém? Quero que você redobre a sua atenção para que nós venhamos trabalhar em cima desse texto. Eu acredito que dentro de uma direção que Deus aplicou ao meu coração, essa palavra vai servir como luva para trazer um direcionamento espiritual essa noite às nossas vidas. Então, o capítulo que nós acabamos de tomar por base, especificamente o capítulo de número 20 do livro do profeta Jeremias, esse profeta melancólico, que é conhecido como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão. O termo da palavra Jeremias quer dizer Jeová estabelece, já no sentido de exaltar, é Jeová exalta. Por volta do ano 626, dentro de um vilarejo sacerdotal chamado Anatote, Deus, ele vai chamar a atenção de um jovem que está na casa dos seus 18 anos, a saber Jeremias, que é filho de um sacerdote que é filho por nome de Euquias, e esse sacerdote, ele era cultivador dos preceitos sacerdotal, era alguém que carregava uma mímpia, uma estola, um quipá, daquilo que dante o costume sacerdotal. Ele era conhecedor do Pentateuco, da lei mosaica, e diz a história que esse sacerdote que aprende por nome de... Como é que é? Vamos lá. A Bíblia diz que esse sacerdote que aprende por nome de Euquias, que era pai de Jeremias, ele vem de uma linhagem sacerdotal contemporaneamente. Diz a história que ele vem de uma linhagem sacerdotal, a saber, a linhagem de Eli.
sabia que após Salomão ele assumir o reinado, o texto traz uma informação para nós, que com medo da morte, esse sacerdote, ele vai prender fuga para dentro desse vilarejo sacerdotal que é aquele por nome de Anatote. E diz a Bíblia que ele leva consigo a cauda da lei, os preceitos sacerdotal, naquilo que tange os preceitos e a lei mosaica para dentro desse território chamado Anatote. Então, nós precisamos entender aqui que pela tradição dos benjamitas e pela cultura do sacerdócio, Jeremias era alguém que ia se tornar um sacerdote por conta da linhagem sacerdotal do seu pai Euquias. E diz a história que quando Deus ele se apresenta a Jeremias, no capítulo de número 1, alguns pontos de interrogação, algumas interrogativas vai tomar de conta da mente, no coração de Jeremias. E diz a Bíblia Sagrada que quando Deus se direciona a ele, dizendo: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi, te santifiquei, e as nações eu te dei para como profeta. Diz a Bíblia que ele com uma fala olha para Deus e diz: Deus, eu não passo de uma criança. Pois bem, Deus olha para ele e diz: não diga que tu não passas de uma criança, ou não diga que tu és uma criança, porque aonde eu mandar comigo vai, aquilo que eu colocar no teu coração, na tua boca, tu irás direcionar a esta tal nação, que é conhecida como a nação Judá. O termo da palavra Judá, ou casa de Israel, no livro do profeta Jeremias, quer dizer se casa da vaidade, ou casa da idolatria, ou casa da rebeldia. O que nós precisamos entender é que aqui no capítulo de número 1, há uma quebra de um protocolo que Deus está quebrando dentro de um costume hereditário e paterno, porque o que tange o costume sacerdotal era que todo filho de sacerdote ele não podia se tornar um levita e muito menos um profeta. Nos termos de Benjamim, nesse vilarejo sacerdotal que é conhecido como Anatote, o pai de Jeremias, Euquias, era o representante do sacerdócio no que tange a lei. Então, já que o seu pai era o sacerdote, ele não tinha outra iniciativa, nem outra escolha, nem outra alternativa a não ser um sacerdote. Então, quando Deus ele chega dentro dos termos de Anatote, grita para Jeremias e diz: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te santifiquei. Perceba que há uma escolha de Deus e há uma santificação da parte de Jeremias, porque Deus ele vai te chamar ao santo ministério, ele vai te escolher. Só que o preparo no que tange a santa consagração, o santo preparo vem da pessoa de Jeremias. Olha o que ele diz: desde o ventre da tua mãe eu escolhi. Você está escolhido, você foi chamado, vocacionado, renomeado para uma santa comissão. Mas eu peço que você se santifica, se prepara para que eu venha te estabelecer dentro daquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Então, a primeira lição do texto, no capítulo de número 1, a respeito da vocação, da chamada, da partida do profeta Jeremias, é que Deus chama, mas a capacitação ela requer preparo da pessoa que foi vocacionada por Deus. Então Deus está dizendo: desde o ventre da tua mãe eu te chamei, eu te escolhi, mas de você eu preciso preparo e santificação para você exercer aquilo que eu tenho para a tua vida. Segunda etapa do texto é que ele se sente incapaz, ele se sente inadequado de assentar em uma cadeira, em levantar uma bandeira, em carregar um título, em ocupar aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. É por isso que ele diz: eu não passo de uma criança. A maior certeza que você tem, que você foi chamado, que você foi escolhido, que Deus tem um ministério, que Deus tem uma vocação, que Deus tem uma chamada com você,
Porque a chamada de